Pai do Senhor, Paz do Senhor, minha querida, tudo bem? tudo bem, graças a Deus, e com você, está bem? Graças a Deus a gente está debaixo da graça do Senhor, um pouco cansado do dia a dia de trabalho, mas graças a Deus estamos bem. Amém, glória a Deus. Deus vai dando força, coragem. Amém, amém. E a gente vê que os tempos, né, minha querida, não são tempos fáceis, são tempos muito complicados, difíceis. As pessoas não estão entendendo o Verdade. que está acontecendo, mas o mundo espiritual ele está muito mais ativo do que ele era. O mundo espiritual ele está um poço sem fundo. Por quê? Porque as pessoas estão se aprofundando cada vez mais em depressões e sentimentos malignos, sentimentos que não agradam a Deus, e não estão olhando mais para o céu, não estão olhando mais para cima, estão olhando só para baixo. E esse poço sem fundo que está se tornando o mundo espiritual está agregando muito às pessoas que só pensam no negativo. Ao invés das pessoas voltarem a olhar para cima, e buscar novamente o reino do céu com todas as suas forças, para quê? Para que o mundo espiritual deixe de ser esse poço sem fundo para eles e eles passem, ao invés de descer, a subir novamente. Só que as pessoas hoje em dia, minha irmã, eu sinto isso no meu corpo, porque eu sei que não é fácil. A gente que está na frente de qualquer trabalho, a gente sente a força do mal que as pessoas estão passando por elas. A gente que ora todo dia, que busca todo dia, que a gente jejuma, sempre pede a Deus para estar ajudando a gente sente essas pessoas. O meu coração é completamente entristecido, minha irmã, por causa das coisas que estão acontecendo agora aqui em Lagoa da Prata. Essa irmã Valéria que te pediu oração, eu a conheço, ela mora aqui em Lagoa da Prata, inclusive o filho dela já trabalhou comigo, é um rapaz jovem, um homem bom, uma pessoa boa, só que infelizmente escolheu o caminho errado e acabou pagando por isso. Ele está preso, mas a gente vem orando e pedindo a Deus para que Deus mude a cabeça dele. Ele tem uma noiva, ela está grávida, está passando por um mau bocado também. A gente vem tentando ajudar ela e a gente vem tentando fazer o que a gente pode em oração. Só que a gente pode só simplesmente indicar o caminho. As pessoas buscam por sua própria vontade. Graças a Deus, a Valéria e a noiva dele têm buscado, e eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na vida dele. Amém. Eu também creio. Eu cheguei a conversar aí com a Valéria, né? Com a noiva dele também. Fiz oração por elas hoje mais cedo, né? E é o que eu disse, igual o senhor falou, né? A gente, né, mostra o caminho, né? E graças a Deus elas estão no caminho certo. Eu creio que Deus ele vai reverter essa situação aí, né? Em nome de Jesus. Amém, amém. Então, vamos passar para a nossa palavra, né, minhas queridas, em nome de Jesus. Amém. E aí, no decorrer da Glória a palavra, Deus. a gente vai conversando, a gente vai trocando algumas palavras se for preciso, porque hoje eu te falo com toda sinceridade, minha irmã. Eu estou pregando porque eu sou servo do Senhor. Somos filhos, mas trabalhamos como servo e a gente não pode deixar o desânimo, o cansaço e a tristeza tomar conta do nosso coração. Mas a gente se compadece com o sofrimento das pessoas e a gente acaba sentindo isso também. Mas a gente se apega em Deus porque Deus sabe o que faz. E a gente sabe simplesmente que passa por isso que você vai ser bem-sucedido no meu caminho. Então, vamos à palavra em nome de Jesus. E hoje o Espírito Santo tocou em mim, minhas queridas. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, vamos estar lendo João capítulo 10. Vamos estar lendo a partir do verso de número 9. Evangelho segundo escreveu São João, número 9, que nos diz: será salvo, entrará e sairá e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Deus querido, Deus santo, Deus amado, eis aqui a tua palavra, Senhor, eis aqui o teu servo.
Não deixe, meu Deus, que saia nada da minha boca, que seja da minha carne, Pai, mas que tudo esteja do teu Espírito, que nesse momento não seja mais o presbítero Antônio que fale, mas seja o Espírito do Senhor, a ferramenta de trabalho que o Senhor mesmo constituiu para fazer a tua obra. Prepara o meu coração, prepara o meu espírito e a minha alma, mas prepara também o espírito e a alma daqueles que vão ouvir a tua palavra, Pai. E aonde esta live alcançar, meu Senhor, que os corações sejam curados, que os corações sejam preenchidos, ó Pai, porque os vazios estão muito grandes, ó Deus querido, só esperando a oportunidade que o Senhor precisa para preenchê-los. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que hoje seja este momento, que a brecha que é aberta para o coração quebrantado seja preenchida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Meu querido, eu venho hoje com uma mensagem sobre vida, morte, ressurreição, pecado, libertação e salvação. Nós nos prendemos muito ao que nós temos em vista, ao que nós temos na nossa visão. Mas é um pouco simples demais isso que a gente consegue ver, porque o nosso ponto de vista ele tem um alcance limitado. Mas se nós formos para o lado espiritual, nós vamos ver que o alcance da visão ele passa dos limites e passa a ser considerado, inclusive, impossível de ser acessado. Por quê? Porque no espiritual nós conseguimos ver de olhos fechados, conseguimos ver de olhos abertos e até sem sentido nenhum nós conseguimos ver também. Porque a partir do momento que os nossos olhos espirituais estão abertos, os nossos olhos carnais se fecham. E é nesse momento que Deus começa a trabalhar e agir nas nossas vidas. É nesse momento que o Espírito Santo tem livre acesso para nos levar aonde Ele quer que seja a nossa visão. E muitas vezes nós até prendemos a nossa visão porque estamos passando por um momento dificultoso, por um momento dolorido, um momento ao qual nós vemos as nossas vidas desfalecendo aos poucos diante dos nossos próprios olhos, mas não conseguimos fazer nada. Não conseguimos tomar controle da nossa vida. Por quê? Porque já estamos tão desesperados que não conseguimos ver mais semblância de vida na nossa frente. E muitas pessoas buscam até a própria morte. Pedem a Deus, Pai, eu já não aguento mais, tira-me dessa terra. Outras pessoas têm a coragem de tentar suicídio. Mas isso não é solução para problema. Pior é a situação de quem faz essas coisas do que a situação de quem procura em Deus uma forma de conseguir passar por esses momentos difíceis. E dentro da Bíblia hoje, nós vamos adentrar sobre pessoas que passaram por momentos aos quais não há mais solução para mim. Não há mais como existência na minha vida, não há mais como eu ter futuro. Pessoas que estão simplesmente ligadas a Deus e a mais nada. Por quê? Porque perderam tudo que tinha. Não há mais nenhum suporte para eles. Então eu quero entrar nos milagres de vida e ressurreição que Jesus Cristo praticou. E o primeiro deles, nós vamos ver a ressurreição do filho daquela viúva de Naim. Foi o primeiro milagre de ressurreição que Jesus fez na Bíblia, no Novo Testamento. Aquela mulher já era viúva, já tinha perdido o seu marido. Então nós vemos que a situação dela já não era muito fácil, porque naquele tempo as mulheres dependiam completamente do trabalhar. As mulheres naquele tempo eram muito fechadas para si mesmas, porque os homens não permitiam que elas nem falassem fora da sua casa sem a permissão deles. E algumas delas nem dentro de casa podia falar sem permissão. Então nós vemos que uma mulher, quando ela se torna viúva, ela fica completamente desamparada. Não há nenhum tipo de solução de vida para ela mais. Mas quando a viúva tem pelo menos um filho homem, a situação já melhora um pouco. Por quê? Porque o filho homem pode trazer o sustento para dentro de casa. Mas naquele momento que Jesus estava passando pela cidade de Naim, ele viu aquele cortejo levando aquele jovem e aquela mulher chorando. Jesus, como ele sabe de tudo, ele vê tudo, antes mesmo que a gente possa ver e sentir, ele sabia que ela era viúva.
Ele sabia que a vida dela, naquele momento, tinha acabado. Por quê? A única fonte de renda que ela tinha acabado de morrer. O seu filho, o seu único filho. Aquela mulher, no momento, estava desesperada pela morte do filho, mas sabe Deus como estava o coração dela, por saber que futuramente, após enterrar o seu filho, ela também estaria enterrando a sua própria vida. Porque como uma mulher viúva e sem filho nenhum vai comer? Como ela vai se sustentar? Como ela vai tirar da terra o seu próprio sustento se ela não pode trabalhar? Ninguém dá emprego para a mulher. Então, meus queridos, nesse momento nós vemos uma pessoa que tem a visão limitada, que tem a sua visão simplesmente no que está acontecendo agora, entrar em desespero total. Mas no momento que o desespero total entra na frente da pessoa e ela pensa, agora não há mais solução de vida, agora não há mais semblância de vida para mim, agora a única coisa que eu consigo enxergar é o fundo do poço e a morte, não tem mais nada. Aí vem aonde entra a parte de Jesus. João 8,12 diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, ao contrário, terá a luz da vida. E no momento que Jesus chega naquela cidade de Naim, ele se torna a luz da vida daquela mulher. Ele se torna a luz da vida, a luz da escuridão que estava começando a cercar aquela mulher. Por quê? Porque o filho estava morto, o marido já estava morto, e a próxima solução para ela era morrer também. Mas Jesus chega trazendo luz para a vida dela, trazendo luz para a escuridão. Ele olha para aquela mulher e diz, moça, não chora. Mulher, não chora. Ele vai até o esquife e mais um detalhe, irmãos. Profeta daquela época, sacerdote daquela época, não podia tocar em corpo morto. Porque o seu nazireado era limitado simplesmente a fazer a vontade de Deus, comer simplesmente comidas puras, não poderia tocar em nada morto. Mas Jesus se aproxima daquele esquife, sabendo que as pessoas poderiam falar mal dele, sabendo que as pessoas podiam fazer algo contra ele, mas para Jesus não importa o que as pessoas vão dizer. Para Jesus não importa o que as pessoas vão fazer. Ele simplesmente quer agir para curar um coração quebrantado. Ele simplesmente quer agir para parar com as lágrimas dos olhos daquele que tem fé no seu coração. Ele simplesmente quer agir porque ele não vê somente a face da pessoa, não. Ele vê o interior. E ele sabia que no coração daquela mulher tinha um verdadeiro adorador. No coração daquela mulher tinha uma semblância de fé, que sabia que ele poderia fazer o melhor pelo filho dela, mesmo sem conhecê-lo. E no momento que ele fala com ela, não chora, que ele vai até aquele esquife, ele fala, jovem, levanta-te. E a vida volta para o corpo daquele jovem, e ele se levanta novamente. E ao invés de ter tristeza, choro, angústia, lamento e dor na vida daquela mulher, ela volta a sorrir, ela volta a ter momentos felizes na sua vida, ela vê novamente semblância de vida. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus chegou no momento, Jesus chegou na hora certa, porque muitos pensam, eu estou passando por essa situação, então eu preciso que Jesus haja agora, mas não é agora, é no tempo dele, porque precisa de preparação, precisa de um momento de angústia sim, para que nós sejamos moldados, porque tá tudo bem, a gente sai da presença de Jesus, tá tudo bem, a gente esfria o coração e não busca mais Jesus como devia buscar, mas Deus manda falar para vocês nessa noite, tá doendo? Então você dá glória a Deus, porque no momento certo Jesus vai chegar na sua vida e vai fazer a mudança da sua história. Se está tendo semblância de morte na sua vida, olha para a vida, porque Jesus vem para dar vida e é vida em abundância. Não é pouca coisa não, meus queridos. É a vida que você precisa para a sua carne e o melhor ainda, o espiritual, a vida eterna. Você não está aí passando pelo que está passando à toa, não. Deus tem projeto, tem plano na sua vida. E se você está triste hoje, se alegra. Por quê? Porque em algum momento Jesus vai estar abrindo as portas de todas as cadeias e tirando para fora a vida eterna para você e para sua família. Aquela mulher,
No momento eu sinto no meu coração, a Bíblia não fala, mas eu sinto no meu coração que Jesus Cristo simplesmente faz o milagre e sai. Ele não fica ali para ser glorificado, nem para ser colocado como o alfa, o ômega, dentre a terra, não. Ele simplesmente faz o milagre e sai. E eu sinto no meu coração, eu tenho na minha imaginação, porque eu tenho esse direito de imaginar. A Bíblia não diz, mas eu tenho o direito de imaginar a felicidade daquela mulher. Como aquela mulher se sentiu depois de segurar o seu filho nos braços novamente. Como aquela mulher se sentiu em ver que o filho que estava morto, estava branco, pálido, novamente tinha cor saudável, tinha vida. Como aquela mulher se sentiu? Imagina isso. Coloca no teu coração isso, porque vai ser assim que você vai se sentir quando Jesus começar a agir dentro da sua casa, quando Jesus começar a agir na sua vida. Você não consegue saber como aquela mulher se sentiu, mas você também vai sentir isso. Por quê? Porque Jesus, ele não deixa os seus padecerem. Jesus não deixa os adoradores ficarem para trás, não. Ele vem na hora certa. Você pode sofrer, mas na hora que Jesus chegar, a alegria vem com ele, a felicidade vem com ele, todos os momentos tristes desaparecem da mente, não há mais tristeza, não há mais planto, não há mais dor, há simplesmente Jesus e você. E eu creio nesse Deus que eu sirvo. Eu amo esse Deus que eu sirvo. E nós vamos passar para o próximo milagre de vida e ressurreição de Jesus, que foi a ressurreição da filha de Jairo. Foi o segundo milagre de ressurreição que Jesus fez. Naquele momento, Jairo é um chefe da sinagoga, é um homem importante. E naquele tempo, pessoas... Glória a Deus, Jesus. Profetas, eles nem buscavam, porque eles criam mais no seu próprio dinheiro, na sua própria fama, na sua própria mão, no seu próprio braço, do que em um profeta. Aqueles homens que eram das sinagogas naquele tempo seguiam mais a lei de Moisés do que a lei de Deus. Ah, mas foi Moisés quem trouxe a lei de Deus. Pois é, meus queridos, trouxe a lei de Deus. E os homens transgridem a lei de Deus para fazer a própria lei do homem. E usam o nome de um dos maiores profetas, um dos maiores homens da Bíblia, que é Moisés, para poder transgredir a lei de Deus. Mas isso também acontece hoje em dia. Muitas pessoas usam o nome de Deus para falar falsos dentro das igrejas, para enganar as ovelhas, para tirar as ovelhas do Senhor. As pessoas hoje não são mais tão inocentes como eram antigamente, não. Hoje a Bíblia é aberta para todas e o Espírito Santo também é aberto para todos. E o Espírito Santo mostra quem é certo e quem é errado. Você chega numa congregação, ela está cheia, e pessoas aceitando Jesus, pessoas se transformando, sendo curadas, e você pensa, ali naquela igreja tem alguma coisa errada? Não, você vai ver que lá tem Deus. Por quê? Pode estar acontecendo muita coisa por trás da liderança? Pode sim, a gente não sabe, mas a gente vê Deus agindo porque está tendo cura, está tendo libertação, pessoas estão aceitando Jesus. Mas você chega numa congregação, a igreja lá dentro estão reclamando da congregação, querendo sair dela. Meus queridos, o Espírito Santo já está mostrando que aí sim tem alguma coisa errada. Porque se eles estão saindo, se a congregação não está mais sendo como era antigamente, é porque Deus se apartou da congregação. E quando Deus se aparta da congregação, meus queridos, é como era nos tempos antigos. As pessoas das sinagogas, dos grandes templos, estavam servindo ao homem e não a Deus. Então Deus se afasta daquele templo e deixa o homem tomar conta dele. Mas aí não acontece cura, não acontece libertação, não acontece expulsão de demônio. Pelo contrário, os demônios estão lá dentro todo dia, girando, rodopiando e derrubando as pessoas no chão, mas não são expulsos. Por quê? Porque Deus não mais habita ali. Mas quando você vê as igrejas cheias e os demônios voltando mais, as pessoas sendo libertas e não voltando mais para o mundo lá fora, você sabe, ali tem Deus. E quando Jairo vai até Jesus, ele era um chefe de uma dessas sinagogas. Mas um chefe de uma sinagoga e pedir para um profeta, ao qual eles consideravam Jesus naquele tempo um profeta, porque ele ouviu falar da fama de Jesus e falou, Jesus, vá até a minha casa,
Minha filha está quase morta, ela está doente. Jesus vai com ele, de todo bom coração. Jesus, ele nunca deixa ninguém para trás. Só que no meio do caminho acontece algo diferente. Jesus é impedido de continuar a sua caminhada até a casa de Jairo, porque uma mulher toca nele. E naquele momento ele sente que sai virtude dele. Meus irmãos, mas você acha que Jesus não sabia que aquela mulher ia tocar nele? Jesus, quando pergunta, quem me tocou? Você acha que Jesus não sabia quem tinha tocado nele? Jesus sabia quem tinha tocado nele. A única coisa que Jesus queria naquele momento era: toma a atitude e reconhece que você veio a mim porque eu sou a última solução para você. Toma a atitude e reconhece que eu posso curar o seu problema. Toma a atitude que você veio a mim e tocou em mim, porque você sabe que sem mim você não é nada, você não pode fazer nada. E isso também está lá na Bíblia, meus queridos. João 15:4, se não me falha a memória. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podereis fazer. Se eu estiver errado, pode me corrigir, mas se não me falha a memória, é isso mesmo. Permanecer em mim, porque sem mim nada podereis fazer. E aquela mulher já tinha feito de tudo que ela podia para se curar. Médicos, gastou dinheiro de toda forma, mas nada resolveu a situação dela. Porque quando é para Deus, meu querido, não adianta procurar homem, não vai resolver. Quando é para Deus, não adianta procurar medicina, curandeiro, não adianta procurar feiticeiro, nada disso vai resolver o problema, porque se é para Deus resolver, é só no momento que Jesus chega que o problema é resolvido. E aquela mulher foi até Jesus, tocou nele. E quando ele falou, quem me tocou? Aquela mulher, mesmo com medo da multidão, mesmo com medo da reação dos discípulos, disse, eu te toquei, Senhor. Fui eu que te toquei. Perdão, meus queridos. E Jesus diz para aquela mulher, vá em paz, minha filha. A tua fé te salvou. Simples assim. Vá em paz. A tua fé te salvou. Meus queridos, deixa eu te falar algo. A gente está falando sobre vida, morte, ressurreição, salvação, libertação. Tudo acoplado num só assunto. Mas deixa eu te dizer algo aqui. A fé por si só, ela salva? Sim, ela pode salvar. Mas deixa eu te dizer algo. A fé que salva nunca está só. Nunca. Porque o apóstolo Paulo diz, a fé salva. Mas Tiago diz, a fé que salva nunca está só. Um contradiz o outro? Não, porque Paulo também diz que a fé sem obras é morta. E as obras sem fé também são mortas. Então as duas ligações estão em uma só. Aquela mulher foi curada por quê? Porque ela teve fé? Sim. Mas qual foi a obra que ela teve? De se entrar no meio daquela multidão, passar por todos os obstáculos que ela tinha. Por quê? Ela sangrava, ela não podia estar no meio da multidão, podia ser morta, apedrejada, podia ser achovalhada. A única solução para ela era chegar perto de Jesus, mas ela ultrapassou todas as barreiras. Ela não simplesmente contou com a fé, ela teve a atitude de ir até Jesus e Jesus curou ela. Mas no meio do caminho, de um milagre que Jesus ia fazer, aquela mulher já tinha semblância de quê na vida dela? Morte, não tinha mais vida, ela não tinha mais liberdade para nada, mas naquele momento ela recebeu novamente de Jesus vida. Ela recebeu de Jesus libertação daquele problema que ela estava com ele. Por quê? Porque para ela não tinha mais solução. 12 anos padecendo de um fluxo de sangue. Meus queridos, já era para ela ter morrido há muito tempo, perdendo sangue. Que corpo é esse que produz tanto sangue, um atrás do outro? Porque historiadores dizem que aonde ela parava fazia poça de sangue. Eu nunca vi um corpo que tenha mais de 3,5 litros de sangue. Então como é que essa mulher sobreviveu tanto tempo? É porque o maior milagre ela já tinha na vida dela, mas não sabia. Deus mantinha ela viva, Deus mantinha ela de pé, para que chegasse no momento certo, que ela reconhecesse que o homem não tem solução, mas o filho dele tem solução. E da mesma forma ele manda dizer para você nessa noite, você está de pé, é porque Deus está te mantendo de pé, para chegar o momento que Jesus vai tocar em você, para chegar o momento que você vai até os pés de Jesus dizer, Senhor, eu te toquei, eu quero o meu milagre, eu estou aqui para receber o meu milagre, e é nesse momento que a tua fé vai te salvar, porque você foi aonde é necessário, nos pés de Jesus. E Jesus entrega a vida novamente para aquela mulher.
Entrega a libertação para aquela mulher. Agora ela pode estar aonde ela quiser. Ela pode ir aonde ela quiser. Ninguém mais vai a ver como uma impura, uma mulher suja. Ninguém mais vai ver ela como um problema. Ela agora é solução, porque foi Jesus Cristo quem trouxe a solução para ela. Então vamos continuar. Jesus chega à casa de Jairo. Só que os empregados de Jairo já chegaram para ele e falaram assim: mestre, não adianta mais. A sua filha já está morta. Jesus vê aquele povo chorando, vê aquele povo se entrando em desespero e pranto. Todo mundo ali, a maioria pela falsidade, porque naquele tempo ninguém tinha tantos amigos para se compadecer, não, porque naquele tempo muitos olharam só pelo próprio nariz, mas muitos estavam ali porque naqueles tempos, meus queridos, pagavam-se pessoas para chorar nos velórios. Pagavam-se pessoas para entrar em pranto, para dizer que estavam compadecidos daquela pessoa e poder ajudar a pessoa. Mas, na verdade, estavam ali simplesmente por dinheiro. Foi quando Jesus chegou e falou: saiam todos. Não fica ninguém. Ficou somente o pai, a mãe e seus discípulos. Eles entraram no quarto e a menina estava morta. A menina estava deitada na cama, desfalecida. Mas em um momento a gente vê tristeza, a gente vê dor, a gente vê angústia. Porque para um pai, para uma mãe, não há dor pior do que enterrar um filho. Para um pai e uma mãe, quando vê um filho morto, eu não tenho esse desprazer, graças a Deus. Mas também não quero ter, porque a lei natural é os filhos enterrarem os pais. Quando essa lei se transforma e fica ao contrário, um pai enterrar um filho é muito triste, é muito doloroso. Mas aquele homem viu que ele tinha a solução. Um simples nome que ele ouviu falar e creu que esse nome poderia mudar a história daquela criança. E ele foi até aquele homem. Mas, meus queridos, no meio do caminho, Jesus teve que parar para fazer outro milagre. O coração daquele homem se apertava. Quando chega em casa a notícia, sua filha já morreu. Imagina a dor e a angústia para um pai, para uma filha. Alguns de vocês estão passando problemas com filhos. Vocês sabem a angústia que estão sentindo. Agora imagine enterrar o próprio filho. Mas é como eu digo, meus queridos, aonde a morte está e a fé prevalece sobre a morte, a vida chega. E a vida se chama Jesus Cristo. Ele é a vida, ele se intitula no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele chega, meus queridos, ele chega assim para trazer a vida. E ele olha para aquela menina e diz: Talita cumi, levanta-te. E a menina se levanta. E ele diz: dá a ela comida para que ela se refortaleça. Mas será que naquele momento aquele pai e aquela mãe estavam preocupados com alimento para a criança? Não, eles queriam abraçar, beijar, porque eles tinham visto a morte dentro da casa deles, mas novamente eles viram vida. Então eu creio que nesse momento eles não estavam importando se a menina estava com fome ou se estava sem fome. Eles queriam abraçar, beijar, matar aquela saudade que eles estão, aquela angústia do coração e sentir novamente o calor daquela criança nos seus braços. Meus queridos, não tem nada que Jesus não possa fazer. Nós estamos falando dos milagres de ressurreição que ele fez dentro da Bíblia. Mas hoje em dia ele ainda faz esses milagres porque você está com o coração morto, você está com a sua estrutura de vida completamente morta, você está se sentindo depressivo demais, que não consegue mais ver vida, você está se sentindo angustiado demais, que não está conseguindo mais ver vida. Olha o que Jesus está falando com você: vem a mim, me busca, porque eu vou te devolver a vida que você precisa, eu vou devolver a luz que você precisa, eu vou devolver para você a fonte da alegria que você precisa. Você vai se sentir bem de novo. É só você ter paciência e me buscar, que no momento certo eu vou entrar na tua casa e vou mudar completamente a tua história e toda a sua estrutura. E mais uma vez, Jesus se levanta e sai. Jesus não quer fama, ele não quer glória, ele não quer poder. Ele quer simplesmente fazer a vontade do Pai.
porque ele sabe que no momento que ele for levado em espírito e verdade, toda autoridade lhe será dada entre os céus e a terra. Então ele não estava esperando um momento agora, não. Ele estava visando o futuro. Ele sabia que se ele fizesse a vontade do Pai, o Pai o recompensaria com tudo aquilo que ele precisava para ser o maior dentre os maiores, o nome sobre todo nome. Ele seria, sim, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas que não servem para Deus, mas também seria o início e seria a eternidade para todas as coisas que servem a Deus. Eu quero servir a Deus por toda a eternidade, porque eu sei que nessa terra é só dor e angústia. Meus queridos, agora eu te falo algo que a minha esposa falou comigo e eu tenho isso na minha memória até hoje. Se nessa terra você sofre da forma que sofre, imagina se Jesus voltar e você tiver que permanecer aqui. Hoje você tem o direito de morrer, mas quando Jesus voltar, todos os mortos vão se levantar. As pessoas que cometeram suicídio vão ter que se levantar. E a morte fugirá de todos. Você poderá pular de prédios, tentar cortar a cabeça, se enforcar. Não vai ter mais morte. Agora imagina, tudo isso que você está passando hoje, toda essa dor e essa angústia. Imagina se Jesus voltar e você ter que permanecer aqui para continuar passando por tudo isso. E o pior, não tem mais morte. Somente vida e sofrimento. Porque a morte fugirá de vós. Então é tempo de buscar, porque nós estamos no tempo da graça, estamos no tempo do amor. Está na hora de buscar por amor, para não ser preciso buscar pela dor. Jesus está às portas e bate. Ele já tem demonstrado muitos milagres no tempo de hoje em dia. As profecias bíblicas estão todas se cumprindo. E uma das mais antigas, que foi do profeta, se não me engano, Eliseu, se não me engano, foi um dos profetas que profetizou que a água do Rio Jordão, que deságua no Mar Morto e salina a água do Mar Morto, o Mar Morto voltaria a ter vida novamente. E nós já vemos cientistas estudando o Mar Morto porque encontraram vida no Mar Morto. E eles não conseguem entender como é que tem pequenos peixes, bactérias e até plantas sobrevivendo no fundo do Mar Morto. Então, meus queridos, se foi Ezequiel, meus irmãos, me veio a memória aqui de novo, foi o profeta Ezequiel, se não me falha, no capítulo 41. Se você for lá e ler, você vai ver que as águas do Mar Morto iam voltar a ter vida, iam voltar a ter peixes, e já está tendo, e os cientistas estão estudando para tentar arrumar uma explicação para o inexplicável, porque já estava na Bíblia, já estava escrito que a morte que há no Jordão voltaria a ser vida. Toda coisa que é considerado morto tem vida com Jesus. Meu querido, minha querida, oh glória, oh meus irmãos, eu estou lendo a mensagem aqui da Nilza Guimarães, ela está dizendo, não funcionou comigo a ordem natural das coisas. E está fazendo 2 anos que a minha filha foi embora deste mundo. Oh minha querida, eu sei que você deve estar sofrendo muito. Eu não posso te dizer o porquê que isso aconteceu. Mas eu só posso te dizer algo. Que se Jesus permitiu que isso acontecesse, você pode ter certeza, ela está nos braços dele. Ela está com ele nesse momento. Você pode ter certeza, porque Jesus ama as crianças. Ele não permite que as suas crianças sejam tocadas pelo mal. O justo, ele não perece tanto em vida como em espírito. Pode ter certeza, minha querida. Eu sei que o seu coração está sangrando. Eu sei que o seu coração está dolorido. Mas tenha certeza da alegria que a sua filha está nos braços do Pai. Viu? Você pode ter essa certeza. Porque as criancinhas são de Deus. E ninguém toca nas criancinhas de Deus. E se Deus permitiu que ela saísse desse mundo, é porque Ele queria ela nos braços dele. Conforta o teu coração, porque para você hoje é dor, mas para Jesus está sendo alegria, porque está com ela. E no momento certo, você vai ter o prazer de poder ver a sua filha novamente. É só continuar nos caminhos de Jesus,
que você vai para o mesmo lugar que ela, para os braços do Pai. É só continuar firme na fé, que Jesus vai te levar para o aprisco do Senhor. As ovelhas de Deus não se importa com os olhares, com as falácias daqueles que não creem em Deus. Olha simplesmente para Jesus, porque aonde há morte também há vida, aonde há dor também há o bálsamo para essa dor, viu? Deus é o caminho. Deus continua sempre sendo o caminho. Por mais que a ordem natural das coisas foi alterada, Deus ainda é contigo. O terceiro milagre de ressurreição de Jesus. Eu já vou estar terminando por aqui, meus irmãos. Porque eu sei que o tempo está alongando e eu não gosto de falar além daquilo que o Espírito Santo entrega. Porque quem enche linguiça é açougueiro. Pregador não enche linguiça. Pregador fala o que tem que ser falado e entrega para Deus, pronto, acabou. Então o que Deus quer que eu faça simplesmente é só até nesse momento. A terceira e última ressurreição que o próprio Jesus fez em vida foi a ressurreição de Lázaro, que está em João, capítulo 11, do verso 1 ao verso 44. Vocês vão estar lendo lá. Vocês podem ter aquilo que Jesus fez com Jairo, com Lázaro, perdão. Quando Jesus é avisado que Lázaro estava doente, ele diz, vá na frente, que eu logo vou. Aquele mensageiro voltou para dar a notícia para Maria e para sua irmã. Mas elas esperavam que Jesus vinha curar a doença de Lázaro. Mas Jesus demorou 4 dias para chegar. E a distância que Jesus estava de Lázaro, meus queridos, era uma distância de meio dia de caminhada. Mas Jesus demorou 4 dias para chegar. Mas por que Jesus demora tanto para vir? É porque Jesus, ele age segundo a vontade do Pai, e o tempo do Pai não é o nosso tempo. Nós temos que ter a paciência de saber esperar um momento certo para as coisas acontecerem. Só que nós, homens, somos imediatistas. Nós queremos agora. Não, tem que ser agora. Eu não quero mais esperar, tem que ser agora. Mas se nós recebermos de Jesus aquilo que nós queremos na hora, meus queridos, será que nós vamos conseguir nos adaptar com aquela bênção? Será que nós vamos conseguir ser felizes com aquela bênção? Por quê? Porque talvez nós não daríamos tanto valor em Jesus se ele desse tudo no momento que nós pedimos. Se você se julga pecador e outra pessoa se julga mais pecador do que você, qual dessas duas pessoas vão amar mais Jesus? A que tem menos pecados ou a que tem mais pecados? Com certeza, meus queridos, a que tem mais pecados. Por quê? Porque aquela pessoa vai se sentir imundo e sujo, e no momento que Jesus cura e liberta, ele se sente tão limpo, tão saudável, que ele vai ver o que Jesus fez por ele e nunca mais vai querer voltar para aquela vida que ele estava. Mas a pessoa que se julga, eu tenho poucos pecados, eu não sou tão pecador assim, essa pessoa não dá valor em Jesus. Por quê? Ele diz na sua própria palavra, Evangelho segundo escreveu São Mateus, eu não vim pelos justos, eu vim pelos pecadores. Então aquele que se diz dono da justiça tem que tomar cuidado com essas palavras. Por quê? Porque Jesus não veio por ele, Jesus veio por quem tem pecado, porque Jesus veio para curar pecados, libertar do pecado, porque Jesus sabe que o salário do pecado é a morte, e a morte para quem morre nos seus pecados, ela é eterna de sofrimento, porque lago de fogo e enxofre, porque não vai ter mais semblância de amor, de carinho e de paz, não, é sofrimento eterno. Então, meus queridos, e a Bíblia também fala, meus queridos, me falhou a memória aqui agora, aonde é, mas se não me falha, Gálatas 11, 7:20, se não me falha a memória, que não há homem justo sobre a face da terra que pratique o bem e não peque, viu? Então todos nós somos pecadores. Por mais que você pratique boas ações, é pecador. Por mais que você faça o bem, é pecador. Porque é carne, e toda carne é puxada para o pecado. E um simples olhar que você dá na direção errada, no ponto errado, você já está pecando.
Um pensamento errado já é pecado. Então, meus queridos, busquem sim a perfeição, porque a perfeição é Jesus Cristo. E quando ele chega, no momento em que todos dizem não há mais solução, porque Lázaro já está enterrado há 4 dias. Quando ele vê Marta se aproxima, e Marta diz, se tu estivesse aqui, mestre, ele não tinha morrido. Realmente, se Jesus estivesse lá, ele não tinha morrido. Mas se Jesus cura a doença dele, ela teria tanto amor por Jesus, como se no momento que ela vê o seu irmão saindo daquela caverna, depois de 4 dias morto, não, minhas queridas, não, meus queridos. Então é nesse momento que nós vemos, quando Jesus é levado até Lázaro, já tem 4 dias de morto, ele fala, tira essa pedra. Ele não está dizendo para aquelas pessoas, tira a pedra daí que eu quero ver como é que ele está. Não, ele está dizendo, tira a pedra do teu coração, que está impedindo que eu chegue até você. Tira essa pedra do teu coração, que está impedindo que eu faça o meu milagre na tua vida. Tira essa pedra da tua frente, porque você não consegue enxergar o que eu posso fazer. Você enxerga simplesmente essa barreira na tua frente. Então tira essa pedra. E o povo ainda fala, mas Jesus já tem 4 dias que está morto, está fedendo. Jesus fala, tira a pedra. Não, mestre, mas não tem mais jeito. Tira a pedra. Para de ser teimoso, tira essa pedra do teu coração, tira essa angústia, essa dor do teu coração. Por quê? Porque o bálsamo está aí batendo na porta do teu coração para entrar e acabar com todos os seus problemas. Mas você ainda se julga digno de falar que é servo do Senhor, mas ainda está pensando, o meu problema está grande demais. Você se julga servo do Senhor, mas está dizendo, eu não aguento mais essa vida, eu estou só pensando em morte. Peraí, meu querido, quem serve a Jesus não pensa em morte, pensa em vida, porque Jesus ele não veio para morrer, ele veio para ter vida eterna. Ele morreu naquela cruz, mas 3 dias depois ele ressuscitou e vive até hoje, porque você vai na sepultura de um ente querido teu e você vai ver lá que jaz fulano de tal, mas se você for na sepultura de Jesus Cristo, você vai ler lá, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele está à direita do Pai, ele vive. Então para de cercar o teu coração de pensamento de morte, de pensamento de angústia. Pensa Jesus, viva Jesus, e você vai ver. E eu posso falar, meus queridos, que eu me senti como Lázaro dentro daquela caverna. Jesus falou com ele, sai para fora, Lázaro. Simplesmente essa palavra, sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu. E eu me senti como Lázaro, preso dentro daquela caverna, morto. Porque eu fui desenganado pelos médicos, por causa de droga, por causa daquele momento fraco que eu fui. Usei tanta droga, mas tanta droga, que eu dei 3 overdoses. Os amigos que eu tinha, eles me viam passando mal quando eu usava droga, sentindo náuseas, diarreias, fraqueza, que eu não conseguia parar de pé. Mas ninguém falava comigo, vai para o hospital, não. Simplesmente comprava uns remedinhos para mim ali e eu melhorava. Mas chegou o ponto que eu tive que ir para o médico. E o médico falou comigo, você não tem mais estômago. A parede do seu estômago acabou. A cocaína acabou com o seu estômago. Realmente, meus queridos, eu usava muita cocaína. Muita. Na minha família, ninguém sabia que eu estava passando por isso, porque eu morava sozinho em Morada Nova de Minas. Eu morava sozinho. Os amigos do tráfico ou pensaram que eu devia estar viajando porque eu desapareci por alguns dias, ou nem sabiam por onde eu estava. Eu estava preso dentro de um quarto fechado, porque o médico falou comigo, eu vou te enviar para casa e vou te passar remédios para você não sofrer. Porque, infelizmente, nem cirurgia não resolve mais seu problema. Você pensa como é que é para você receber a notícia que na sua frente tem morte. Na sua frente não tem vida. Imagina para você falar, uma pessoa virar para você e falar, você tem um tempo limitado para viver. Quantas pessoas não passam por isso hoje em dia? Mas o médico falou, um copo d'água te mata. Eu fiquei 5 dias sem conseguir pôr água na boca porque eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia me mover. Só passando mal. Depois do 7º dia, foi que eu consegui levantar. E comecei a molhar os lábios, porque eu sabia que se eu bebesse um copo cheio de água, essa água ia voltar. Porque quando você passa muito tempo sem beber água, se você bebe muita de uma vez, isso te faz mais mal do que bem.
Então aquilo poderia piorar a minha situação. E eu tinha conhecimento disso. Porque eu já fui escoteiro mirim. E isso era uma coisa boa nos tempos antigos. Porque nos ensinavam primeiros socorros desde criança. Então no 7º dia eu comecei a molhar os lábios. Foi onde eu consegui comer um miojo que eu tinha lá em casa. E no 10º dia eu comecei a sair de casa porque eu já tinha forças para andar. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu simplesmente deitava minha cabeça naquele travesseiro e pensava, quando é que vai ser? Quando é que eu vou fechar os olhos e não vou acordar mais? Deus. Até hoje, meus queridos, eu fecho os olhos e acordo. E falo com toda sinceridade, tenho 40 anos de idade. E isso aconteceu por volta dos meus 30 anos. Foi no momento que eu mais usei droga na minha vida. Mas a morte bateu na minha porta. Mas a vida também bateu. Eu não sabia por quê. Porque eu estava desviado. Eu já era batizado. Só que eu estava desviado. E eu não conseguia entender, porque eu não tinha tanta experiência. Mas hoje eu consigo entender, porque hoje eu sou pregador da palavra do Senhor. E eu amo tanto esse Jesus, pela vida que Ele me deu lá no passado, e somente hoje, nos tempos que eu estou hoje, que eu consigo reconhecer o que Jesus fez por mim no passado, é que eu vejo o quão importante é que eu o sirva. E não amo mais ninguém da forma que eu amo Jesus Cristo. E eu deixo isso bem às claras, por quê? Porque Ele me deu vida no momento em que eu estava morto. Então, sim, eu me senti como Lázaro dentro daquela caverna, sem poder se mexer, totalmente imóvel, sem semblância de vida. Mas no momento que Jesus falou, tira essa pedra, eu voltei a viver. E depois que eu voltei para os caminhos do Senhor, eu entendi que era por isso que Deus me deu vida, para que eu pudesse testemunhar, para que eu pudesse dizer, eu sou o milagre que Jesus ainda fez nos dias de hoje. Eu ainda sou aquele que pode dizer que eu senti a morte batendo em mim, mas eu também sinto hoje a vida que Jesus me deu. Eu ainda tenho alguns problemas de estômago, tenho, mas nada é perfeito, meus queridos. A minha carne ainda é fraca, mas meu espírito está pronto. E é por isso que eu não cesso de pregar a palavra do Senhor. E é por isso que eu não cesso de dizer para você, continua firme no caminho, sim, porque aonde a morte vem, a vida vem também. Basta você escolher o caminho certo, que ela vai ser com você. Meus queridos, não seja hipócrita. Não desfaleça, porque Jesus morreu naquela cruz para que você tivesse vida, e vida em abundância. E eu vou estar encerrando essa live agora, dizendo para você, por pior que seja a situação, e para você, Valéria, principalmente, e para você também, Anne, vocês estão passando por um momento que alguém amado de vocês está preso. Mas olha só para você, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, se não me falha a memória, Pedro estava preso. Porque Tiago já tinha sido morto, Pedro estava preso, mas o que aconteceu? A igreja estava em contínua oração por Pedro. E o que aconteceu? Deus enviou a libertação para Pedro. Por quê? Foi Pedro que orou? Não, Pedro estava dormindo. A Bíblia fala que ele dormia um sono tranquilo. Dentro da cadeia ele estava dormindo. Quem orava por ele era a igreja, pessoas fora da cadeia. Então olha o que Deus está falando por vocês, hein? Olha o que Deus está falando. Continua orando, continua pedindo, porque aleluias, oh glória a Deus, é a oração de vocês, é a fé de vocês quem vai tirar o André de dentro daquela cadeia, sim, porque Deus vai fazer algo na vida dele lá dentro, para quando ele sair, ele dê valor não somente à vida dele, mas dê valor também no sacrifício de vocês e no sacrifício que Jesus fez por ele. Se ele não mudava aqui fora, Deus mandou ele para onde ele vai sair de lá mudado. E vocês vão ver a obra de Deus na vida de vocês. Pode ter certeza. Só não desanima nas tuas orações. Porque a igreja que ora, ela recebe a adoração do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar. Oh Deus querido, Deus amado, Senhor nosso, Pai de misericórdia, eis que o Senhor nos deu uma mensagem de vida hoje, Pai, de libertação, não contra um simples mal, não, Pai. O Senhor nos deu um exemplo de vida, Pai, a libertação contra a morte, contra o pecado, Pai, a salvação das nossas almas, porque aonde o Senhor toca, Deus, a vida vem,
É a vida que tem continuidade, Pai. Não é a vida que se acaba com a carne, não. É a vida eterna, Senhor. Então, meu Deus querido, pega não somente a minha, mas pega a vida de todas essas pessoas, ó Pai, que estão assistindo essa live, mas que ainda vão assistir também, Deus. E toma todas nas tuas mãos. Consagra aqui, ó Pai, com todo o direito e autoridade do Espírito Santo, a vida de todos eles nas tuas mãos, Senhor. Deus querido, peço pelas pessoas que estão com seu coração angustiado, sofridos por alguma coisa que está acontecendo com ele, Pai. Seja no momento do casamento, seja no financeiro, seja a depressão, seja a ansiedade, síndrome do pânico. Meu Pai, vem com cura sobre essas pessoas. Ó Pai querido, aqueles que têm parentes presos, ó Pai. Ouça a oração da igreja, Senhor, e envia o teu anjo e modifica aqueles corações para que eles saiam antes da hora, para que saiam antes do tempo que o homem tinha previsto, ó Deus, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer milagres. E em nome de Jesus Cristo, se eu ainda tenho algum crédito com o Senhor, meu Deus, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, ó Pai, porque eu não peço por mim, mas peço por essas pessoas, ó Pai, porque o meu coração sente a dor delas. E eu sei, meu Deus, o quão é difícil passar por isso. Em nome de Jesus, ó Deus, ouça a nossa oração. Recebe, Deus, de nós, porque nós queremos receber do Senhor. Oh, glória! Em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós te pedimos. Amém, meu Deus, amém. Minha querida, eu disse no início dessa live que eu ia pregar a palavra hoje, porque eu sou servo do Senhor, pela misericórdia. Eu não tinha noção se eu ia conseguir. Mas, como sempre, o Espírito Santo, ele é fiel. A gente abre espaço e ele faz a parte dele. O que a gente precisa é só isso, abrir espaço e deixar Deus trabalhar. Deixar Deus fazer. Eu preguei de uma forma que eu jamais pregaria fora daqui. Eu estou diante de um celular. Não estou à frente de plateia nenhuma. Estou simplesmente vendo a minha face e a sua. Mas Deus, ele age da forma que ele quer e aonde ele quer. E ele manda falar até para você. Você está passando por algum momento que está te angustiando. A sua face está demonstrando isso. Mas Deus vai te dar a vitória, minha querida. Eu não preciso saber, mas Deus sabe de todas as coisas. E você vai receber de Deus algo grandioso. Pode estar demorando, é porque ainda não está na hora, ainda não está no tempo. E toda vez que Deus vê que você está começando a esfriar, que você está começando a desanimar um pouquinho, Ele manda algo para acontecer com você, para você voltar a ter aquela fé de sempre. E eu te trago também um abraço de alguém que trouxe você para Jesus, o pastor Jones. Porque agora eu congrego com ele. Eu congrego com ele agora na Assembleia de Deus Ebenezer. E em nome de Jesus, minha querida, não desfalece o seu coração, porque Deus te ama de uma quantidade que você não tem noção. Ele faz por você de acordo com o que você faz por ele. Abra sempre o seu coração para Deus. E a todos vocês que estão assistindo essa live em presença agora, e aqueles que ainda vão assistir, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois libertos. Viu? Então, se você quer mesmo sair da situação que você está, vai para a casa do Senhor. Se você quer parar o sofrimento, porque angústia vai ter, sofrimento vai ter, só que você vai ver o tanto que é menor, que é pequenininho. Por quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus alivia o fardo, ele alivia o peso, e você consegue passar por todas as situações que você tem que passar, de cabeça erguida. Corre uma lágrima aqui, outra ali, mas você continua em frente. Em nome de Jesus, agradeço muito essa oportunidade, minha querida, aquele abraço amoroso de um servo do Senhor. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, minha querida. Jesus te abençoa. Amém. Quero, mandar outro abraço aí, pastor Jones. Realmente eu comecei com ele, né? Ele deve ter contado a história do senhor, estava em depressão. E aí eu fui para lá e eles oraram por mim. Naquele dia eu tiraria a vida, né? E Deus usou o pastor Jones. Por isso que eu falo, Deus sempre tem, né, obra a fazer na vida da gente. Pastor Jones, a igreja dele era na casa dele na época. E ali ele muito amoroso com todo mundo, fazia os cultos na casa dele mesmo.
né? E ali eu comecei com ele ali a caminhada. Eu louvo a Deus pela vida dele. Depois disso, eu já fui para outros lugares. Aí voltei novamente, nós chegamos a trabalhar junto na obra. Eu precisei dele algumas vezes, ele estava comigo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor. Né? O pastor Jones é uma bênção, né? Eu louvo a Deus pela vida dele, da esposa dele, né? De todos aqueles que estão aí juntamente com ele. Amém? Amém, minha querida. E quando quiser vir fazer uma visita, a gente mora do lado da igreja. E se você vê o tamanho da igreja hoje, minha querida, ela é imensa. Graças a Deus, é um Amém. grande templo, em nome do Senhor. E se você quiser, você pode simplesmente sair daí e vir aqui fazer uma visita. A nossa casa, a minha esposa e eu teremos a maior alegria de te receber. Em nome de Jesus, esteja convidada. Se você quiser ir se sentir bem, Amém. pode marcar o dia que a gente te recebe com todo amor e carinho, minha querida. Amém. Eu agradeço, né, pelo convite. Não só vocês, outras pessoas me convidam, mas é meio complicado que a gente trabalha, né? Mas Deus, ele Amém. vai, né, prover um dia e eu vou estar indo aí em nome de Jesus, né? A gente não vive assim, Amém. né, só pela obra, mas a gente trabalha, mas Deus é maravilhoso, né? Tem esse trabalho maravilhoso, a qual eu pude conhecer vocês e outras pessoas também. Amo de coração a cada vida, né? Você, a Natália, Natália, bênção de Deus também, tem tido conosco aí, participar todas Amém. as vezes conosco. Só tem que agradecer a Deus pela vida de vocês, somente agradecer. Amém, minha querida. Amém. Muito obrigado também, viu? Porque você abriu uma porta para mim, a qual eu amo pregar. E o Amém. projeto Eu Quero Almas, eu não me vejo mais pregando fora dele. Eu sempre gosto de pregar aqui. Por quê? Porque aqui, realmente, minha querida, a gente vê que as pessoas que assistem é porque realmente precisam da palavra. E a gente está aqui para isso. E eu amo as ovelhas. Antes de qualquer coisa, eu amo as ovelhas. Amém. E o mês que vem já está separadinho para o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Dê um abraço a todos aí por mim da igreja. Algumas pessoas aí da igreja também participam. A Bruninha, eu acho que ela é da igreja aí de vocês, ela tem participado também. Um abraço para todos vocês aí, um abraço de Jesus, um abraço meu, e que Deus possa abençoar a vida de vocês tremendamente. Amém? Amém, minha querida. Fica com Deus, viu? Com Deus também. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Tchau. Tchau. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que esteve conosco. Presbítero Antônio, uma bênção do Senhor, instrumento usado nas mãos de Deus para estar aqui conosco nesse projeto. A sua esposa abençoada também, né? Valéria, a Anne, a Nilza, vocês que estiveram conosco aí pela primeira vez. Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês e creia que Jesus, ele pode mudar essa situação, essa tristeza. Deus, ele pode tirar a tristeza, Deus pode preencher esse vazio de seu coração. Amém? Todos nós, né, que estamos hoje no Evangelho, já passamos por momentos difíceis, mas nós estamos aqui alegres com o Senhor Jesus. Né? As tribulações, elas sempre vão vir, as aflições sempre vão vir. Eu tenho o meu testemunho, o presbítero Antônio teve o testemunho dele, mas nós estamos aqui de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Neuza, um grande abraço para você, saudades de você, Jocássio Oliveira, Deus abençoe sua vida. A cada um de vocês que tem participado conosco, Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Precisar, meu número está aí, né? Pode me chamar aí no Mensagem, nós estamos aqui para ajudar. Se quiser conversar, nós estamos aqui à disposição. Mas não se esqueça, a oração é a chave da vitória, amém? Ore, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês, eu, presbítero Antônio, a nossa irmã Natália, estamos aqui para poder ajudar vocês em oração, precisar, nos chame, mas primeira coisa, primeira palavra, eu falo que assim, a palavra-chave de tudo, Jesus, porque Jesus, ele mudou minha vida. Quando eu pensei que não ia mais conseguir, Jesus, ele veio, ele me deu a mão e eu hoje estou aqui.
Amém? Basta nós confiarmos em Cristo, né? Basta confiarmos no Senhor, que Ele tudo faz para as nossas vidas. A paz do Senhor a todos vocês, ama cada um, que Jesus abraça a cada um. Bom final de semana a todos, amém?